Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos analisar um tema bem espinhoso que tem gerado muito debate: a confiança em provas usadas em casos judiciais de grande repercussão aqui no Brasil. A gente tem em mãos um material variado, um comunicado oficial de uma agência do governo americano, reportagens sobre alegações feitas por um ex-assessor, de uma figura importante do judiciário, e também dados sobre o contexto das grandes investigações que marcaram o país recentemente. Nossa ideia aqui é tentar desempacotar um pouco esses elementos. O que exatamente está sendo dito nessas fontes, como essas informações se encaixam no cenário maior. E, talvez o mais importante, o que acontece quando a base de uma decisão judicial, a prova, é colocada assim em dúvida. Vamos mergulhar no que essas fontes nos contam. Para a gente começar, tem um fato que veio de fora do Brasil e chamou bastante atenção, né? No comecinho agora de outubro de 2025, a US Customs and Border Protection, que é a Agência de Alfândega e Controle de Fronteiras dos Estados Unidos, a CBP, ela soltou uma nota oficial. E o conteúdo dessa nota é bem direto, pelo que eu entendi. Admitiram um erro num registro de entrada lá nos Estados Unidos, um registro que foi usado aqui no Brasil no processo contra o Felipe Martins, que foi assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro. O registro estaria errôneo, foi essa a palavra? Exatamente essa, errôneo. E a nota da CBP, olha, ela é bem explícita, afirma que essa informação errônea foi usada como fundamento para a prisão ou condenação do Felipe Martins. Nossa, usada como fundamento para a prisão. Sim, para prisão ou condenação. E mais, eles dizem que a própria existência desse registro inconsistente lá nos sistemas americanos está sendo investigada internamente por eles. O ponto-chave aqui, eu acho, é que não é uma opinião, sabe? Não é a defesa falando. É a própria agência que emitiu o documento reconhecendo formalmente o erro. Ah, entendi. É a fonte primária do dado dizendo, opa, isso aqui não está certo. Isso, e reconhecendo a possível consequência direta disso no processo brasileiro. É um reconhecimento institucional bem forte. E como é que isso bateu aqui no Brasil? Imagino que a imprensa tenha repercutido bastante. Sim, com certeza, gerou muito barulho. Vários veículos importantes, tipo Poder 360, Infomoney, deram bastante destaque. E o foco foi justamente esse. O órgão oficial americano, a CBP, dizendo que o registro não batia com a realidade e que isso impactou o caso judicial aqui. Quer dizer, não foi um errinho qualquer de digitação, foi algo que eles mesmos apontaram como tendo tido consequência. Exato. O comunicado deixa claro que foi uma informação que serviu de base para medidas judiciais sérias contra o Martins, e isso, claro, levanta na hora uma dúvida sobre a validade das decisões que podem ter se apoiado, mesmo que só em parte, nesse dado que agora, está comprovado como incorreto. Ok, então esse é o caso específico do Felipe Martins com um erro factual reconhecido por uma fonte oficial externa. Mas para a gente ter a dimensão real disso, precisamos olhar para o contexto maior onde essa discussão toda está acontecendo, não é? Fundamental. Esse caso não está isolado, ele não surge do nada, ele está inserido naquele contexto amplo e, vamos dizer, bastante complexo das investigações sobre os atos de 8 de janeiro de 2023, a chamada Operação Lesa Pátria, que a Polícia Federal conduziu sob supervisão da STF e todos os seus desdobramentos. Olha, atingiram uma escala que a gente não via há muito tempo no Brasil. Sem precedente, você diz. Em que sentido? A quantidade de gente envolvida. Exato. Os números são muito grandes. Os balanços oficiais que o próprio STF e a PF divulgaram nesses últimos 2 anos falam em milhares de pessoas investigadas. Milhares. Milhares. Nossa. Sim. E aí você tem centenas de indiciados formalmente, centenas de mandados de busca e apreensão cumpridos em vários estados, dezenas e dezenas de prisões, tanto em flagrante lá no dia, quanto preventivas depois, né? E também medidas no patrimônio, bloqueio de contas, bens. É muita coisa. Muita coisa. Para dar um exemplo dessa escala, teve fase da operação, acho que em junho de 2024, que cumpriu mais de 200 mandados de prisão de uma vez só. 200. Mais de 200 prisões numa única fase. Caramba. Isso dá uma ideia mesmo da magnitude. E quem eram os alvos, assim, de forma geral? Olha, era um grupo bem diverso.
Ia desde as pessoas que participaram diretamente das invasões lá nas sedes dos três poderes, até supostos financiadores, organizadores, influenciadores digitais que teriam incentivado os atos e também autoridades públicas, sabe? Incluindo militares, políticos que estariam de alguma forma envolvidos. Uma rede bem ampla, então. Muito ampla e complexa. E é justamente nesse cenário de uma resposta judicial tão massiva a um evento que foi, traumático para a democracia brasileira, é que surgem esses questionamentos sobre a qualidade e a integridade das provas que foram usadas para justificar tantas medidas restritivas. A escala, por si só, já pediria um controle de qualidade da prova, assim, extremamente rigoroso. Entendido. Então, nesse caldeirão de investigações gigantescas, não surge só esse problema externo do registro da CBP. Também aparecem alegações internas, certo? É aí que entra essa figura do Eduardo Tagliaferro? Exatamente. É a outra peça importante nesse quebra-cabeça que as fontes que a gente analisou trazem. O Eduardo Tagliaferro, ele trabalhou como assessor no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, lá no STF. Uma posição que, a gente presume que daria a ele acesso ou, pelo menos, conhecimento sobre os procedimentos internos, né? Certo. Alguém que estava lá dentro. Isso. E, recentemente, ele veio a público, deu entrevistas, saíram reportagens em vários veículos, como o Portal Terra, fazendo alegações bem sérias. E que tipo de alegação especificamente? O que ele diz? Segundo o que foi noticiado, o Tagliaferro alega que documentos, relatórios que foram produzidos internamente, no contexto dessas mesmas investigações do 8 de janeiro, teriam sido, segundo ele, adulterados ou, de alguma forma, montados. Montados? Como assim? A ideia, segundo a alegação dele, seria criar justificativas para poder embasar pedidos de medidas judiciais mais fortes, mais duras, tipo operações de busca e apreensão, quebras de sigilo, talvez até prisões, contra certas pessoas, incluindo empresários e outras figuras que acabaram virando alvo das investigações. Nossa, isso é muito grave. A acusação, então, é que a própria base documental usada para pedir as medidas ao ministro relator poderia ter sido fabricada ou distorcida, é isso? A alegação dele, da forma como foi reportada, vai nessa linha sim. Agora, é muito importante a gente frisar, são alegações de um ex-assessor. Elas precisam, obviamente, de uma investigação profunda, independente, para serem confirmadas ou descartadas, né? Órgãos como a PF, a PGR seriam os canais para isso. Claro, tem que ser apurado. Tem que ser apurado. Mas o ponto central que conecta essa situação com o caso do Felipe Martins é o mesmo. O questionamento sobre a confiabilidade da base dos fatos que o sustentaram decisões judiciais importantes. Lá no caso Martins, era um dado externo comprovadamente errado. Aqui é uma alegação interna sobre possível manipulação de documentos produzidos aqui mesmo, no Brasil, por órgãos da investigação. O foco da dúvida nos dois casos cai sobre a integridade da prova. Faz sentido. Então a gente tem, de um lado, um erro factual confirmado vindo de fora, pela CBP, e do outro, denúncias internas sérias, feitas por alguém que estava dentro do sistema. Como é que essas duas coisas juntas impactam a percepção geral, segundo as fontes que a gente está analisando? É aí que a análise das fontes começa a apontar para um problema potencial de credibilidade, e de percepção pública. O argumento que surge é que essa convergência de fatores, o erro externo confirmado e a alegação interna grave, acaba direcionando os holofotes para a figura do ministro Alexandre de Moraes. Ele é o relator de todos esses processos lá no STF, né? Sim, o relator principal dessas investigações. Isso. O relator é o ministro que conduz o processo no tribunal, ele analisa os pedidos das partes da investigação, autoriza as diligências e depois prepara o voto para o julgamento. E qual seria o problema específico em relação ao relator, nesse contexto que a gente está descrevendo? A questão que as fontes levantam é a de um possível conflito, ou, no mínimo, uma situação delicada quanto à aparência de imparcialidade. O argumento é o seguinte: o mesmo ministro que autorizou ou validou
medidas importantes como a prisão do Martins, que se baseou em parte na informação errada da CBP, ou talvez diligências contra empresários que o Tagliaferro alega terem sido baseadas em relatórios manipulados, é quem continua responsável por analisar recursos, pedidos de liberdade ou até incidentes processuais que questionam exatamente essas medidas e essas provas. Entende a situação? Entendo. Cria-se um cenário onde o magistrado pode ter que reavaliar a validade de atos que ele mesmo praticou, só que agora com base em informações que estão sob forte suspeita. Exatamente. As fontes chegam a chamar isso de um nó de legitimidade, porque fica essa situação onde ele teria que, de certa forma, julgar a validade de algo que ele mesmo decidiu antes, mas agora sabendo que a base daquela decisão talvez estivesse comprometida. Realmente parece uma situação complexa do ponto de vista da imparcialidade, pelo menos da percepção de imparcialidade, né? Exato. E a percepção pública é absolutamente crucial para a legitimidade do judiciário. As fontes que a gente analisou usam termos como incoerência, déficit de confiança para descrever o cenário que se forma. A combinação do reconhecimento oficial da CPU, que é um fato objetivo, não é só uma alegação, com as denúncias do Tagliaferro, que mesmo precisando de comprovação vem de alguém com potencial conhecimento interno. Isso tudo alimenta uma narrativa de que pode haver problemas sistêmicos na forma como as provas foram coletadas, verificadas e usadas nessas investigações de grande escala. Então, o risco aqui vai além dos casos individuais do Martins ou dos empresários que o Tagliaferro citou. A preocupação que as fontes apontam é com a imagem do sistema de justiça como um todo. Precisamente, em qualquer democracia consolidada, que se baseia no Estado de Direito, a confiança da população no seu sistema judiciário é fundamental, é um pilar. Quando surgem dúvidas factuais relevantes e bem fundamentadas sobre a integridade das provas, e aqui a gente tem um caso confirmado pela CBP e outro alegado por uma fonte interna que era qualificada, o Tagliaferro, a percepção de que o sistema é justo, é imparcial, pode ser abalada. Isso é perigoso para a instituição, imagino. Muito. A análise presente nas fontes sugere que a falta de respostas claras, de investigações transparentes e independentes sobre esses pontos específicos tende a aprofundar essa desconfiança. Isso pode levar a um desgaste da credibilidade institucional do STF e do judiciário como um todo a longo prazo. E como é que sistemas democráticos costumam lidar com situações assim, quando a confiança em provas ou na condução de processos é questionada dessa forma? As fontes mencionam alguma coisa sobre isso, alguma comparação? Sim, as fontes trazem essa perspectiva comparada. Em geral, democracias mais maduras têm mecanismos institucionais para lidar com alegações factuais graves que colocam em dúvida a lisura de processos ou a imparcialidade de quem julga. Isso normalmente envolve, primeiro, investigações autônomas e rigorosas para apurar os fatos alegados. Isso é o básico. Certo, investigar a fundo. E se as alegações envolvem diretamente quem está conduzindo o processo, existem mecanismos como o afastamento preventivo ou a declaração de suspeição do julgador. Isso pode ser acionado para garantir que a apuração ocorra sem qualquer sombra de dúvida e que as decisões futuras sejam tomadas com total isenção. A ideia é proteger a credibilidade da própria instituição, mesmo que isso signifique ter que reavaliar atos passados ou até afastar temporariamente um magistrado importante enquanto os fatos são esclarecidos. Entendi. A ideia é preservar a confiança no sistema acima de tudo. Exato. A persistência de dúvidas factuais relevantes sem um tratamento institucional claro e transparente é vista como um risco maior a longo prazo do que tomar essas medidas, por mais difíceis que sejam no curto prazo. Ok. Fica claro o tamanho do desafio e a importância de uma resposta institucional robusta. Diante desse quadro todo que a gente desenhou aqui, com base nas fontes, elas chegam a apontar caminhos ou medidas que poderiam ser tomadas aqui no Brasil para lidar com essa situação específica. Sim, a análise das fontes que a gente consultou converge para algumas sugestões de medidas. Medidas que seriam consideradas passos importantes, baseadas em princípios de boa governança, transparência e independência judicial.
A primeira, e talvez a mais óbvia, é a necessidade de uma apuração rigorosa, independente e transparente sobre ambas as frentes de questionamento. Apuração independente tanto do erro da CBP quanto das denúncias do Tagliaferro, é isso. Separadamente. Exatamente. No caso do registro da CBP, entender como esse erro aconteceu lá nos Estados Unidos, como essa informação incorreta foi parar no processo brasileiro e quais foram exatamente as consequências disso aqui. Isso pode até envolver cooperação jurídica internacional com os Estados Unidos para obter todos os esclarecimentos da própria CBP, né? Certo. E para as denúncias do Tagliaferro? Aí seria uma investigação formal, conduzida por um órgão isento, talvez a PGR, talvez a própria PF, desde que não esteja diretamente subordinada às estruturas que ele acusa, para verificar a veracidade das alegações sobre a manipulação de relatórios internos nos inquéritos do 8 de janeiro. E, claro, a transparência sobre o andamento e as conclusões dessas apurações seria fundamental. Essa apuração independente parece mesmo a chave, né? Tanto para o erro externo quanto para a denúncia interna. E além dessa apuração dos fatos em si, o que mais as fontes mencionam como passos importantes? Um segundo ponto que é levantado é a necessidade de uma revisão processual específica nos casos que foram diretamente afetados. No caso do Felipe Martins, por exemplo, seria reavaliar todos os atos judiciais que se basearam, ainda que parcialmente, naquela informação comprovadamente errônea fornecida pela CBP. Revisar as decisões tomadas com base na prova errada. Isso, o que poderia levar à anulação de algumas decisões ou, no mínimo, a uma nova análise da situação dele à luz das provas corretas, né? Da mesma forma, se a investigação sobre as alegações do Tagliaferro comprovar alguma irregularidade na produção de relatórios, os processos que usaram esses documentos também precisariam ser revistos. Faz sentido. Revisar o que foi decidido com base em prova comprovadamente errada ou, eventualmente, que se prove ter sido manipulada. E tem uma terceira linha de ação sugerida. Sim, a terceira linha de ação que as fontes apontam é de natureza mais institucional e está ligada à figura do relator, como a gente já comentou. Sugere-se uma avaliação interna feita pelo próprio STF, com base nas suas regras processuais, no regimento interno, sobre a conveniência e a adequação de manter o mesmo ministro, o ministro Alexandre de Moraes, como relator dos processos que estão diretamente no centro dessas controvérsias factuais. Ah, a questão da relatoria de novo. Exato. O caso Martins e os inquéritos do 8 de janeiro que podem ter sido afetados pelas alegações do Tagliaferro. A ideia, segundo as fontes, não é pré-julgar ninguém de forma alguma, mas sim preservar a imagem de imparcialidade do tribunal. Enquanto esses fatos graves não forem completamente esclarecidos por investigações independentes, manter o mesmo relator pode acabar alimentando aquela percepção de um conflito de interesses que a gente discutiu. Entendi. Seria uma medida de prudência institucional, então. Isso. Essa avaliação sobre um possível afastamento ou talvez uma redistribuição desses casos específicos é apresentada como uma questão de prudência institucional. Algo que sistemas judiciários costumam ter mecanismos para endereçar em situações assim mais delicadas. Entendi. Então os caminhos seriam apuração independente dos fatos, revisão processual dos atos afetados e uma avaliação institucional sobre a relatoria desses casos específicos. São caminhos complexos, sem dúvida, mas que buscariam responder essa crise de confiança que as fontes estão apontando. Bom, nossa análise de hoje, baseada nesse conjunto de fontes que a gente examinou, nos levou a explorar uma situação bastante delicada no cenário brasileiro atual. Vimos como questionamentos sobre a validade de provas, desde um registro de imigração americano que foi reconhecido como errado, até alegações internas sobre relatórios de investigação, como tudo isso se conecta com as investigações de grande escala após 8 de janeiro e acaba levantando um debate crucial sobre credibilidade e confiança no nosso sistema de justiça. E tudo isso, acho, nos deixa com uma questão fundamental para refletir. Uma questão que realmente emerge da análise cruzada dessas fontes. Como é que um sistema de justiça, especialmente numa democracia, consegue encontrar aquele equilíbrio delicado entre duas necessidades que podem parecer opostas, mas que são ambas essenciais? Que equilíbrio seria esse? De um lado, a necessidade de responder com agilidade, com firmeza, com eficácia a eventos complexos
e muito graves que ameaçam as instituições, como foram os atos de 8 de janeiro, e do outro lado, a garantia absolutamente inegociável, que é um pilar do Estado de Direito, de que cada passo dado, cada decisão tomada, cada medida que vá restringir a liberdade ou o patrimônio de alguém esteja solidamente ancorada em provas que sejam não apenas existentes, mas íntegras, confiáveis e obtidas de maneira completamente legítima. Essa tensão entre eficácia e garantia. Exato. Essa tensão permanente entre a busca por eficácia na resposta ao crime e a salvaguarda das garantias individuais é talvez um dos maiores desafios contínuos para qualquer democracia que realmente se preze. É algo para a gente continuar pensando.